noite, meus irmãos. Prazer estarmos novamente juntos. E a gente vai trazer um tema que talvez seja mais importante do que o tema de cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual ele traz para a gente algum conhecimento, para a gente entender o funcionamento das coisas. E o tema amar é fundamental para aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, que é o crescimento espiritual. Para esse nosso bate-papo, a gente pegou dois livros. O Evangelho, que foi lido agora, né? Foi o Evangelho, no capítulo 5, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E também nós pegamos o livro Nosso Lar. Todo mundo aqui já leu o Nosso Lar? Alguém não leu, mas assistiu o filme? Quem não leu e quem não assistiu o filme, vale a pena, tá? Esse filme tem inclusive de graça na internet. Põe lá no YouTube, que é o canal de vídeo, ou lá no Google, digita filme Nosso Lar, chega em casa e assiste. É um filme fantástico. E esse tema amar é um tema que pra gente, nós vamos perceber que é muito difícil. Porque a gente conhece o amor das formas humanas, digamos assim. Então, por exemplo, o amor que eu tenho pelo meu namorado, pela minha namorada, pelo meu esposo, aquela coisa de paixão, de estar sempre junto, de estar ligando um para o outro, de ficar convivendo, é um tipo de amor. Outro amor que a gente conhece muito, o amor pelos nossos filhos, criança pequena, o tanto que a gente se vincula àquilo. A criança fica doente, a gente parece que quer pegar a doença para a gente. As mães, Dia das Mães passou, o tanto que se devotam aos filhos. É uma forma de amor. Uma outra forma de amor, vamos colocar o amor na idade mais avançada. Um amor de respeito pelos anos vividos juntos, tantos anos de casamento, de reciprocidade, um ajudar o outro. O amor que temos às vezes pelos netos, carinho, o orgulho de ver a família aumentando, até um amor que é o amor que a gente tem pelos nossos animais de estimação. É tanto que a gente gosta do nosso gato, do nosso cachorro, outro do papagaio, né? O tanto que a gente se dá bem com eles e percebe a fidelidade que eles têm com a gente, a dependência que eles têm. Então essa forma de amor, meus amigos, é muito entendida pela gente, porque é palpável. Só que o primeiro mandamento de Jesus que ele trouxe na terra é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E a gente ama a Deus? A gente ama de verdade? Então a gente consegue sentir que ama a Deus? Ou se fosse para escolher, você prefere amar a Deus ou você prefere amar o teu cachorrinho que está em casa, o teu filho, o teu marido? Será que a gente escolheria Deus? Por que Jesus colocou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Para a gente entender a importância de Deus. E Ele tem que trazer isso para a gente, que é uma coisa que a gente não consegue sentir de uma maneira inteira. Eu tenho fé em Deus e eu sinto a presença dEle em muitos momentos. Quando que a gente sente a presença de Deus? Quando a gente resolve um grande problema na nossa vida, quando às vezes a gente entra em contato com a natureza, a gente percebe a grandeza da natureza, parece que é uma coisa que a gente está se ligando, se conectando a Deus. Quando às vezes a gente está se interiorizando numa meditação. Então eu consigo às vezes sentir a presença de Deus, mas o amor é diferente. A gente não consegue sentir a mesma coisa, mas é uma forma de amar. E sempre que a gente tiver dúvida sobre o amor, nós temos um exemplo que Deus mandou aqui na terra, que é Jesus. Se eu tiver dúvida do que eu devo fazer, se eu devo seguir para esse caminho, se eu devo seguir para aquele, se isso é amor de verdade, ou se isso é uma paixão, olha o que Jesus fez, porque Jesus vai trazer isso para a gente. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. O que é esse segundo mandamento? Amar ao próximo
como a mim mesmo. É a expressão máxima da caridade. Se eu estiver fazendo caridade, eu estou pensando no outro. E eu gostaria que esse outro fizesse essa caridade para mim. Ah, minha vizinha esse mês teve problema financeiro, vou dividir meu almoço com ela, vou emprestar meio saco de arroz. Ah, o fulano está doente, faz tempo que ele está lá, deixa eu ir lá, porque eu vou conversar com ele, vou bater um papo com ele. Vi alguém na rua, sem gasolina, paro, vamos querer um posto, eu te ajudo. Eu gostaria que a pessoa fizesse isso para mim. Se eu tivesse doente, se eu tivesse com o carro parado, se eu tivesse dificuldade financeira, eu gostaria que alguém viesse e me ajudasse. Então, se eu ajudar o outro, eu estou amando. Olha como é uma maneira diferente de amar. É uma terceira maneira de amar. Uma outra maneira de amar, perdoar. Ah, mas peraí, aí é demais. Quando eu perdoo, eu estou amando? Sim. Porque eu também estou fazendo ao outro aquilo que eu gostaria. O criminoso, ou aquele que fez alguma coisa errada, o que ele mais quer é ter a consciência limpa e ser aceito novamente, para ter uma nova oportunidade. E não pecar. Se eu não estiver pecando, eu estou amando. Vamos usar um exemplo aqui para deixar claro isso. Lá no nosso casamento, vamos pegar eu com a minha esposa. Se eu não trair a minha esposa, se eu não me envolver com outras mulheres, eu estou amando a minha esposa. Por quê? Eu não gostaria de ser traído. Ninguém aqui gostaria de ser traído. Então, se eu não traio, eu estou amando ela. Eu não estou fazendo mal para ela. Não estou fazendo mal para ela e nem para essa outra, que é o móvel da traição, que vai criar ilusão, que vai se decepcionar mais para frente. Eu vou trazer sofrimento para ela. Então, se eu não peco, por exemplo, com a infidelidade, eu estou amando minha esposa ou aquela pessoa que seria um móvel de ação. No nosso trabalho, mesma coisa. Se eu empurro o serviço com a barriga, se eu não engano o patrão, se eu não levo atestado sem necessidade, eu estou amando ele, porque eu estou ajudando no negócio dele e estou ajudando no crescimento do trabalho. Agora, se eu estou enganando, eu não estou fazendo para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. E aí, eu estou deixando de amar, que é a mensagem maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente fizer esses dois, acabou, está resolvido o problema. Então vamos pegar o amor pelos nossos familiares, pelos nossos animalzinhos de estimação, o amor a Deus, fazer a caridade, não pecar. Já são 4 formas de amar. E é tão difícil a gente definir amor, que eu peguei essa parte aqui no dicionário. Tinham várias definições de amor. Peguei a primeira: forte afeição por outra pessoa, nascida de laço de consanguinidade ou relação social. Resumindo, gostar muito de alguém que é da minha família ou que eu conheci na sociedade. É uma definição. Não entra aqui, por exemplo, o meu animalzinho de estimação, então já está incompleta. Olha como é difícil definir o amor. Eu vou precisar de várias definições para conseguir entender uma coisa que é a coisa mais importante que Jesus deixou. E não entra nessa definição amar ao próximo como a si mesmo. Será que a gente realmente se ama? E aí, gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus está partindo do pressuposto que a gente se ame, que a gente se ame muito. Não é isso que estava nessa frase? Percebe? Tem isso nessa frase. Ele está partindo, você se ama, você tem que fazer o mesmo pelo outro. Mas será que a gente se ama? Então nós lemos aqui na mensagem antes o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Não foi lido aqui do Evangelho? Cuidar do corpo, um talento que Deus nos deu na terra para que a gente cultive, para que a gente multiplique. Só que a gente
vive nos vícios, vive abusando da alimentação errada, vive desrespeitando o sono, vive estressado que prejudica o nosso físico. Então, se eu não estou respeitando nem o meu corpo, eu não estou me amando. A lei do trabalho é fundamental trabalharmos, e a gente vive levando atestado e fazendo de tudo para trabalhar o menos possível. Está lá a importância de se trabalhar para se crescer, para se evoluir. Será que eu me amo? Eu tenho a consciência da importância do trabalho, mas não estou realizando. Lei de ação e reação. O que eu causo ao outro, eu recebo de volta. Todos nós conhecemos essa lei. É uma lei física. Dou um soco aqui na parede, pode até amassar a parede, mas amassa minha mão também. Planto um pé de espinho, vou colher espinho. Planto um pé de fruta, vou colher fruta. Então eu sei da importância de cuidar dos meus pensamentos, mas eu vivo pensando mal do outro. Eu vivo criticando os políticos na televisão, eu vivo criticando o patrão, o meu colega de trabalho, o meu familiar, a minha cunhada, a minha sogra, vivo criticando até meus filhos, e às vezes pensando mal das pessoas. A quem nós estamos fazendo mal? A nós mesmos. Será que a gente se ama? Olha como que é complexo isso. Se eu não conseguir aproveitar esses ensinamentos e mudar o jeito de ser, esse sofrimento vai aumentando. E o sofrimento é outra forma que a gente encara errado. Eu sei da importância do sofrer para crescer. Vou lá na escola, estudo, passei de ano, cresci, fui para o outro ano. Aqui na Terra também. Nós estamos para aproveitar bem esse sofrimento e crescer. Só que quando eu tenho qualquer sofrimento, eu me desespero e quero ficar livre e reclamo e praguejo Deus. É importante o sofrimento, eu sei que é importante, mas não aceito. Será que eu me amo? Então, quando a gente entende, meus irmãos, o tanto que é difícil amar, parte de um princípio que é difícil até a gente entender o que é o amor. E aí vem Jesus e dá uma pista muito boa para a gente. Ele fala assim, ó: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele é o guia. Ele está dando exemplo para a gente. Não é que nem eu que estou subindo aqui falando para vocês, muitas vezes estou fazendo tudo errado lá fora. Jesus não teve erro. Então, se eu tiver dúvida, eu vou seguir o que ele falou. Então, ele foi lá, só fez o bem, só amou, só pregou a paz, curou diversas pessoas na época, foi injustamente condenado, não teve nem direito de resposta. Foi espancado, puseram uma coroa de espinho, fizeram ele carregar a cruz, crucificaram, uma morte terrível, vivo ali, vendo a vida se exaurir. E ele lá no auge: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo. Nós não fazemos isso no dia a dia. Quando nós sofremos a menor das injustiças, a gente fica pé da vida. Ah, nós estamos na rua, o carro entrou na contramão, nem pegou na gente, mas só dele entrar a gente abusina e reclama e pensa mal, esse barbeiro. Jesus não pediu vingança. Jesus não pediu, não fez revolta contra aqueles que os condenaram injustamente. Mas nós vivemos criticando aqueles que às vezes causam injustiça a nós. Então, mesmo quando for uma injustiça, uma verdadeira injustiça contra nós, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter resignação, eu tenho que entender que o outro está fazendo o melhor que ele pode. Se eu agir como Jesus, eu vou ter menos problemas nessa encarnação e o meu processo evolutivo é contínuo. Vai ser mais rápido e eu vou ajudar as pessoas que estão ao meu lado melhor. Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem essa questão do amor de uma maneira prática.
Uma vez eu conversei com um senhor, próximo dos 80 anos, talvez 80 anos, um senhor bem simples, não teve oportunidade de frequentar a escola, mas um trabalhador violento, pau para toda hora. Pelo que ele contou, não tinha conversa com ele. Só que de uns anos para cá, ele vinha sofrendo de depressão. Ele contou que a vida toda, o sonho dele, da esposa dele, era ter filhos, e nunca conseguiu. Depois de muito tentar, conseguiram adotar uma menina. E aí ele fala que os dois fizeram das tripas coração para criar essa menina bem. Pagava a escola particular, o curso de inglês, fizeram de tudo por essa menina, davam amor para ela, compravam as coisas, e a menina cresceu realmente e foi estudar em São Paulo, fazer faculdade em São Paulo. Acontece, uns 3 anos atrás dessa conversa, a esposa dele veio a falecer e ele começou a sentir muita falta da esposa, que perdeu, mas muita falta da filha que morava em São Paulo. Como a filha pouco vinha visitá-lo em Rio Preto, num feriado, num fim de ano, ele foi cada vez ficando mais desanimado e entrou numa depressão brava a ponto de estar hoje internalizado numa casa lá, porque não se cuida mais, abandonou a vida pela depressão. E ele fala que o que ele mais queria é que a filha desse mais atenção para ele. Não precisava estar aqui do meu lado, eu não queria que ela morasse aqui, mas eu queria mais atenção da minha filha, e eu estou muito triste por causa disso. Então, quando a gente ouve essa história, nosso primeiro pensamento é: puxa, que filha que é essa, né? Não é isso? Fez de tudo e ela abandonou o pai no momento mais difícil. Mas não é esse o raciocínio que a gente tem que fazer. A filha vai arcar com a responsabilidade do abandono, né? Mas eu não posso jogar a minha felicidade na dependência do outro. Esse senhor está deixando de fazer coisas importantes na vida porque ele está infeliz com o outro, com a falta da esposa e com a falta da filha. Então ele está deixando de realizar, está deixando de crescer, ele está ficando, digamos ali, encasulado ali naquela situação por culpa do outro. Aí que a depressão cresce. A depressão cresce. Então, nesse processo, quem está errado somos sempre nós. Todo mundo que tiver sofrimento tem que entender que o problema do sofrer é nosso. Jesus não sofreu em nada dos problemas que ele sofreu, que ele passou na terra, porque tem entendimento, perdoa, respeita, entende que o próximo está fazendo melhor, e nós não somos assim, e jogamos a culpa no outro. Então vamos analisar o caso desse senhor. Eu quero que ela esteja do meu lado. O que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Eu quero que ela esteja aqui, mas e ela quer? Eu não posso exigir do outro, né? Porque ele tem um livre-arbítrio dele. Eu tenho como exigir de mim. Olha, eu estou sozinho, vou aceitar melhor essa situação. Nós não sabemos se Deus quer que ela esteja do lado. O que será que ele fez numa outra encarnação para hoje estar solitário? Será que numa outra encarnação ele tinha mulher, filho, e ele abandonou para viver em bar, em namoros fugazes, em uma vida de aventuras? Será que ele fez isso? Se ele causou a solidão no passado, talvez nessa encarnação seja importante ele ter a solidão. Lei de ação e de reação. Se ele tolerar bem essa solidão, o que vai acontecer? Ele vai crescer e passar de ano. E aquela 7ª série que ele passou, ele já está na 8ª. Formou na faculdade, vai para o mestrado, não volta para trás. Agora, se não aceita a situação de solidão, talvez vai ter que fazer a 7ª série de novo, a faculdade de novo.
e vai ficar estacionado naquele ponto, de forma que a gente não volta para trás, mas a gente estaciona. E muitos de nós estamos estacionados porque não respeitamos a opinião dos outros e somos egoístas. Então, meus irmãos, o amar é o amar sem exigir recompensa. Não é porque eu fiz de tudo para o meu filho que ele vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Se alguém está esperando isso do filho, gente, vai mudando a cabeça que você pode se decepcionar muito. Se eu amei meu filho, eu amei de verdade, não para exigir recompensa dele. Se eu vim fazer palestra aqui, eu tenho que vir de corpo e alma, não pensando que eu vou evoluir espiritualmente. Eu tenho que estar feliz de estar aqui, de estar aprendendo, de estar compartilhando. Se eu exigir recompensa, vale também a caridade, vale também o amor, mas não vale tanto como aquele que está fazendo de verdade. O amor é o esquecimento de si mesmo. Se eu realmente esqueço de mim e penso no outro, é a lei maior do amor. Então, se esse senhor estivesse pensando, nossa, que bom, minha filha largou aqui no interiorzão, está fazendo faculdade, arrumou um namorado, conseguiu um emprego, que bom que ela está tocando a vida dela, ele estaria do jeito que ele está? Nosso pensamento. Eu não dependo do outro para estar bem, basta eu mudar o meu pensamento. Se eu tenho algum sofrimento, eu tenho que mudar o pensamento. Olha nessa passagem do André Luiz, que ilustra uma coisa muito semelhante. O André Luiz, quando morreu, o primeiro livro dele é O Nosso Lar, né? Quando o André Luiz morreu, ele foi para o umbral. Ele ficou lá, se não me engano, 7, 9 anos no umbral, 7 anos no umbral, sofrendo horrores. Lá no umbral, meio atordoado, não sabia direito como funcionava, o que era aquilo, não sabia onde estava. Bom, até que ele chegou no Nosso Lar, e a primeira coisa que ele fez lá, ainda na cama, lá na sala de recuperação, lá, cadê minha família? Lembram disso? Cadê minha família? O que está acontecendo com a minha esposa? Cadê meus filhos? O que está acontecendo deles? E já começou a ficar desesperado e pensar. E aí os mentores falaram, calma, André, antes de você visitar, você tem que estar equilibrado. Não adianta um doente querer cuidar do outro. Então, paciência, estuda, aprende, você vai precisar trabalhar, bônus hora, para você poder ajudar a tua família. E quando o André Luiz realmente se restabeleceu, recebeu o conselho da mãe, do Lísia, do Clarencio, recebeu o conselho de todo mundo e um monte de exemplo de casos como que ele ia enfrentar ali naquele momento. Vocês pegarem o livro e lerem introspectivamente, vocês vão ver que ele vivenciou muita coisa da prova que ele passaria ali quando ele voltaria do lar. Chegando na casa dele, ele levou um susto terrível. Ele ficou horrorizado. A esposa que ele tanto tinha pensado, que ele tanto estava preocupado, os filhos, a esposa tinha se casado novamente em segundas núpcias e talvez nem lembrava dele. Aquilo para ele foi uma facada no orgulho dele. E a primeira menção que ele fez foi de se vingar da esposa, agredir o marido, causar um tumulto ali no lar. Quando ele tem esse sentimento ruim, vem à mente dele, por uma questão psíquica, magnética, o padrão vibratório baixou, vem na mente dele imagens do sofrimento que ele passava lá no umbral. E aí ele dá até uma arrepiada e para, respira fundo e sai. E aí depois de se equilibrar, pedir orientação, ele volta à casa e encontra o segundo marido deitado na cama à beira da morte com uma infecção no pulmão. Doença tal que o André Luiz era médico na terra e era especialista nessas doenças. Unindo os conhecimentos médicos, eles pegaram lá algumas coisas na natureza, lá narra bem isso. E junto
com os conhecimentos do mundo espiritual, necessidade de perdão, de amor, e com profundo sentimento de amar, ele engole o egoísmo, o orgulho, e cura o marido, o segundo marido da esposa. E aquilo seria fundamental para o andamento da família, porque ele tinha filhos pequenos, a esposa não conseguiria viver sozinha, naquela época era muito difícil. Então aquela cura é tida como fundamental, e ali ele dá o maior passo que ele tinha dado no desenvolvimento espiritual, porque ele amou esquecendo de si mesmo. Isso mesmo se nada com isso. Ali estava muito fácil, era acabar com a vida do segundo marido, obsediando ele, e o marido desencarna, ele pega a esposa para ele de volta e a família. Olha o pensamento egoísta. Estava fácil, mas não. Ele mudou totalmente o ambiente da casa. E nas cenas seguintes, que é maravilhosa, a filha tocando piano, né, no filme, maravilhoso, como muda o ambiente do lar com a cura do marido. Mas não é por causa da felicidade da cura, é porque houve o amor verdadeiro. E isso muda o ambiente. Porque eu estou deixando de pensar negativamente e egoisticamente, eu estou pensando no outro. Então, com um profundo sentimento de amar, ele deixa de lado aquela família terrena para ter uma verdadeira família espiritual eterna, porque isso vai perdurar o resto das vidas deles, através de um processo que é o processo de retribuição. Se eu fizer um bem para alguém, eu vou receber esse bem de volta. Uma família deu um grande passo para o crescimento espiritual, de forma, meus irmãos, que se a gente tiver essa consciência de que o amor é importante, fica mais fácil. Só que nós temos algumas coisas que nos impossibilitam disso. E uma das coisas foi o que o nosso Horaci falou, é a nossa dificuldade moral. Nós temos dificuldade como espíritos ainda em crescimento de realizar as coisas. Nós não somos espíritos evoluídos. E uma das coisas que mais prejudica a gente é esse tal de egoísmo. Eu trouxe aqui um trecho bem curtinho do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Emmanuel. O Emmanuel, gente, é o mentor do Chico. Ele que monitorizava o Chico ali, passou várias psicografias, né, vários livros, e ele que ajudava o Chico. O anjo da guarda do Chico, vamos dizer. O Emmanuel participou lá atrás, na França, junto com Kardec, da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. É um espírito muito tempo trabalhador na doutrina espírita. E olha o que o Emmanuel dá de mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se for ali procurar, capítulo 11. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, o egoísmo. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. O que ele está falando aqui para a gente? Monstro devorador de todas as inteligências. O que será isso? Nós sabemos o que a gente tem que fazer. A gente não aprende aqui no centro o que a gente tem que fazer. Chega na hora do vamos ver, a gente não faz. Então o egoísmo devora a nossa inteligência, o nosso racional, e a gente age no automático no dia a dia. As nossas respostas são automáticas. Por isso que é tão difícil amar. Essa condição espiritual ainda é uma condição egoística. Conforme avançamos na inteligência e no amor, isso vai ficando mais simples. Fonte de todas as misérias terrenas. Esse senhor está sofrendo por quê? O abandono. Egoísta. Deus chamou a esposa dele. Da vontade de Deus que a esposa falecesse. Se ele não aceita, foi isso. A filha não tem a opção de estar ali perto dele. Se ele aceitar, ele não tem sofrimento. Gente, não é fácil aceitar uma perda, tá? Estamos falando aqui
É fácil falar, né? Não é fácil uma separação, não é fácil uma perda de uma pessoa mais velha, nem de uma pessoa mais nova, alguém que teve uma morte prematura. Não é fácil, mas se a gente voltar para nós, se a gente deixar de lado o nosso egoísmo, vai ficar mais fácil de lidar com essa situação. Nós não estamos aqui condenando ninguém, tá? Vai fazer esse parente que às vezes o Espiritismo assusta, né? Não é para assustar. É um mecanismo que a gente tem para se livrar do sofrimento. É isso que está sendo falado aqui. Desde a criança que morre lá na favela com uma bala na cabeça, os terroristas, todas as doenças são frutos do nosso egoísmo nessa encarnação ou encarnações passadas. Se a gente tivesse agido melhor, nós não teríamos que estar aqui sofrendo tanto. Por isso que ele fala, fonte de todas as misérias terrenas. A única e simples sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade é a maneira com que a gente tem para triunfar. Então hoje, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós não precisamos lá ser queimado na fogueira por Cristo, ou lutar com os leões lá no Coliseu. Nós não temos a necessidade de afirmar nossa fé. Nós temos a necessidade e o desafio de lutarmos contra nós mesmos. Porque é fácil bater boca na rua, é fácil ser um mandão dentro de casa, no trabalho, é fácil lutar contra os outros, mas contra a gente é muito difícil. A gente precisa ter esse entendimento. Eu tenho um exemplo comigo. Eu estou casado há 22 anos e sempre fui pontual. Hoje eu cheguei 6 minutos antes, já estava desesperado. Tinha feito as contas e peguei a estrada errada, porque o Horaci tinha que falar para ir mais para frente, acabei entrando errado antes. Cheguei 6 minutos, então sempre fui pontual. Tudo que eu faço sou pontual. Talvez pela educação dos meus pais, talvez por de outra encarnação, não sei, mas sempre fui pontual, sempre gostei de respeitar o horário. Achava certo. Quando eu casei com a minha esposa, a coisa não era tão pontual assim. Ali a coisa era brava. Não chegava mais nos horários. E aí eu comecei um embate para educar ela. Eu sou muito bom, né? Então eu tenho que educar a minha esposa. Tinha um compromisso às 8, eu falava, Rogério, começa a se arrumar às 6h30, que às 8 você está pronto. Agora, você começa a arrumar às 7, é 1h30, não vamos chegar meia hora atrasado. E às vezes emburrava, brigava, lógico, tem uma briga séria, mas às vezes ficava à noite lá, um emburrado com o outro, né? E eu vi que a coisa não ia para frente, E eu notei uma outra coisa. Eu notei que quando as pessoas se atrasavam comigo, sem problema. Ou eu cheguei atrasado hoje, sem problema, senta aí, estou com tempo. Mas quando eu estava atrasado, eu ficava doido, ou fico até hoje doido, né? Não mudei nada, hein, gente? Vocês vão ver que no final eu não mudei nada. Mas assim, quando os outros atrasavam, tudo bem. Quando eu atraso, não aceitava. E aí eu fui entender qual que é a razão. Não tem nada a ver com a minha esposa, nada a ver com a minha esposa. Eu não gosto de atrasar por 2 razões muito simples: egoísmo e orgulho. Sou muito orgulhoso. E eu e todos os orgulhosos gostam que as pessoas nos vejam bem. Puxa, o Rogério chegou na hora certa. O Rogério é bom. O Rogério cumpre. Chego atrasado, puxa vida, orgulho. Não dá para contar com esse aí. De novo atrasado. Olha o orgulho lá embaixo. E pior de tudo, lá na casa dele quem manda é a mulher. Orgulhoso. Então esse orgulho me traz sofrimento. Não é um sofrimento absurdo, mas trazia insatisfação, traz até hoje. Por quê? Orgulhoso. E a outra coisa que é o egoísmo. Eu quero chegar no horário, mas e ela quer? Às vezes não é nem um compromisso tão importante. Não sei, às vezes na cabeça dela não precisa chegar às 8, pode chegar às 8h30 que não vai ter diferença nenhuma. Mas eu quero chegar às 8.
Quando não realiza a minha vontade, o que acontece? A gente fica bravo, a gente fica emburrado, a gente vai brigar com o outro. Não é assim? Vamos analisar. Eu estou aqui me analisando, mas cada um vai se analisando aí também, hein? Então, quando a gente começa a mudar o pensamento, entender que aquele sofrimento, por mais besta que seja, uma briga ali, uma coisa boba, se isso está me trazendo sofrimento, o que eu poderia mudar para entender isso? Então, hoje lá em casa, eu continuo brigando para chegar no horário, mas eu já entendo que eu também tenho culpa nisso. É certo combinar o horário de chegar? É certo nas leis terrestres. Será que Jesus ficava lá preocupado de chegar no horário? Maria, minha mãe, vamos lá que nós estamos atrasados para a pregação, se arruma. Não fazia. Os irmãos vão pensar mal de mim, que eu estou chegando atrasado. Ele nem saber. Ele sabe a conduta moral dele, é o exemplo dele que importa. Não está lá no Evangelho. Jesus nunca chegava no horário certo. Não está. Porque isso não tem valor espiritual, isso tem valor material. É uma coisa da nossa sociedade. Então, se eu abrir mão do material, o que eu estou valorizando? O espiritual, que é o que a gente deve correr atrás. Sempre que a gente valoriza mais o material do que o espiritual, eu vou poder sofrer as consequências dessa opção que eu estou tomando. Faço de tudo para a minha vida, trabalho, redobrado, hora extra, para conseguir a casa dos sonhos. Cuidado, você pode se frustrar, pode ser que dê certo, pode ser que essa casa tenha um incêndio, pode ser que tenha um ladrão que rouba tudo, pode ser que você perca todo o dinheiro. Então eu não posso focar toda a minha energia nisso. Está certo trabalhar bastante, está certo construir um lar, está certo ter uma casa, perfeito. Continuemos nisso, construção da família, da casa, construção material, temos que ter também, mas não pode ser a única coisa, o único pensamento, né? Muitas vezes muquirana, porque isso pode trazer o sofrimento, porque a coisa material pode ir embora. Agora, se eu adquirir a coisa espiritual, aí é diferente, ninguém tira de mim. E vamos nos perdoar, gente. Não adianta a gente viver culpado com coisas que a gente fez errado. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua prioridade. A gente não ia chamar aqui um físico para discutir com a gente física quântica, ninguém ia entender nada. Nós não podemos cobrar de uma pessoa aquilo que ela não entende. Nós temos que cobrar da gente. Se eu não estou dando conta disso, se o meu sofrimento é muito grande, não adianta eu ficar desesperado comigo. Puxa, eu ouço as coisas no centro, cada vez eu estou indo mais para o fundo, eu não estou fazendo o que está mandando fazer lá. Paciência. Somos espíritos eternos. Não é daqui 100 anos, não é daqui 200 anos. São milhões de anos de oportunidade de crescer. Tem o aluno que passa de ano no terceiro período, lá no terceiro semestre já passou, tirou 10 em tudo, já passou. O quarto não precisava nem estudar. Tem o que passa no fim do ano, tem o que passa na prova de recuperação e tem o que vai passar só o ano que vem. Cada um tem um timing, porque nós fomos criados em eras diferentes, em períodos diferentes e tomamos decisões diferentes. Então nós temos que aceitar o nosso sofrimento. Se eu não consigo fazer isso, paciência, se perdoe. Culpando-se é o primeiro passo para ficar estancado no problema. Jesus nos entende quais crianças, que nem a gente cuida do nosso bebê de 1, 2 anos, a gente tem que fazer tudo por ele, que a gente tem que ajudar nos mínimos detalhes. Jesus está ali nos esperando, basta a gente querer. Se eu estiver aberto a ele, tiver fé, tiver paciência, tiver humildade, Jesus vai estar ali para nos ajudar. E não tem erro, gente. A fé move montanhas. E sempre que estivermos desesperados, cansados,
Jesus estará lá. Vinde a mim todos que sofreis, pois eu estarei esperando no reino dos céus. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite.